Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre técnicas de integração e a gente vai abordar então a integração de funções racionais por frações parciais. Então, o que é, essa integração por fração parcial? Uma fração, a gente sabe que é uma função onde a gente tem um polinômio p de x dividido por outro polinômio q de x, certo? E para que a gente possa expressar essa função racional em funções mais simples, é necessário que o grau do numerador, o grau do polinômio do numerador, seja menor do que o grau do polinômio do denominador, certo? E quando isso acontece, a gente chama essa função de função própria. Caso isso não ocorra, ou seja, o grau do polinômio do numerador seja maior do que o grau do polinômio do denominador, a gente chama essa função de função imprópria. Daí a gente tem que fazer o quê quando acontece, quando a função ela é imprópria? A gente tem que pegar o polinômio p e dividir pelo polinômio q. Aí a gente vai obter esse resultado s de x, mais a gente coloca o r, que é o resto, dividido pelo denominador que se mantém. Então, s de x é o resultado da divisão, mais r de x é o resto da divisão, e q de x é o denominador que se mantém, certo? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui um polinômio x ao cubo mais x menos 1. E aqui a gente tem um outro polinômio que é x quadrado menos 1. A gente percebeu então que o grau do polinômio do numerador ele é maior do que o grau do polinômio do denominador. Então, a gente vai ter que fazer a divisão de um pelo outro para achar essa nova expressãozinha aqui, certo? Então, depois que a gente acha essa expressãozinha, então depois que a gente deixa essa nossa função uma função racional própria, ou caso ela já seja uma função racional própria, o próximo passo é a gente fatorar o denominador, q de x, o máximo de vezes possível. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso q de x é x ao quadrado mais 4, que multiplica x ao quadrado menos 4. A gente vai fatorar ele chegando em x menos 2, que multiplica x mais 2, que multiplica x ao quadrado mais 4. Esse é o máximo de vezes que a gente pode fatorar. Aí, em seguida, depois da gente fatorar, basta expressar a função racional como uma soma de frações parciais, da forma. Então, se a gente obtém aqui fatores lineares, por exemplo, x menos 2 é um fator linear, x mais 2 é outro fator linear. A gente vai escrevê-los como sendo, então, a sobre um fator linear, b sobre outro fator linear. Então, a gente coloca uma letra, a, b ou c ou d, sobre o fator linear. Agora, esse último fator aqui, ele não é linear, ele é um fator quadrático. Então, na hora de escrevê-lo, a gente escreve de uma outra forma. A gente vai colocar aqui no numerador ax mais b, ou bx mais c, a letra que vem em seguida. Então, por exemplo, a gente ficou com a sobre x menos 2, mais b sobre x mais 2, e aqui seria cx mais d sobre x ao quadrado mais 4. Certo, pessoal? Vamos ver esse exemplo aqui para ficar mais claro. Então, ele pede para a gente calcular a integral dessa função racional aí. O primeiro passo é a gente perceber se essa função é uma função racional própria ou imprópria. Então, vamos lá. Para ela ser própria, o grau do polinômio do numerador tem que ser menor do que o grau do polinômio do denominador. E aqui a gente percebe que isso é verdade. Ó. A gente tem x ao quadrado, então grau 2, e a gente tem x ao cubo, grau 3. Então, 2 menor que 3, portanto, essa função aqui é uma função própria. Agora, a gente já pode passar para o próximo passo, que é fatorar o denominador. Então, a gente tem 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x, e a gente quer fatorar ele. A gente pode pôr o x em evidência, ficando x que multiplica 2x ao quadrado mais 3x menos 2, e essa expressãozinha aqui a gente pode abrir, ficando x que multiplica 2x menos 1, que multiplica x mais 2, certo? A gente percebe aqui, então, que ele tem três fatores lineares, ó. X elevado a 1, um fator linear. X elevado a 1, outro fator linear. X elevado a 1, outro fator linear. Então, a gente expressa só com uma letrinha no numerador, certo? Então, vai ficar aqui, A sobre o nosso primeiro fator linear, x. B sobre o nosso segundo fator linear, 2x menos 1. E C sobre o nosso terceiro fator linear, x mais 2. Agora, a gente vai multiplicar os dois lados da equação pelo denominador, e a gente obtém, então, x ao quadrado mais 2x menos 1, que é igual a A, que multiplica 2x menos 1, que multiplica x mais 2, mais bx, que multiplica x mais 2, mais cx, que multiplica 2x menos 1. Agora, a gente faz a distributiva aqui, e a gente vai obter algumas letrinhas com x quadrado
e algumas letras com x e algumas letras como termo independente. Então, a gente vai agrupá-los. Todos os números, todas as letras aqui que acompanham x quadrado, a gente faz um grupinho. As outras letras que acompanham x, a gente faz outro grupinho. E a gente também faz um grupinho dos termos independentes. Agora, a gente precisa tornar essa igualdade verdadeira. Então, o termo que acompanha x quadrado do lado esquerdo tem que ser igual ao termo que acompanha o x quadrado do lado direito. Então, aqui do lado direito, a gente tem 2a mais b mais 2c. E ele tem que ser igual a 1. Então, a gente escreve aqui. A mesma coisa com o x. 3a mais 2b menos c tem que ser igual a 2. Então, a gente coloca aqui. E o termo independente também. Então, menos 2a tem que ser igual a menos 1. Agora, a gente ficou aqui com um sisteminha linear. Basta a gente resolver para a gente encontrar os valores de a, b e c. Então, a gente encontrou aqui que a vale 1 meio, b vale 1 quinto e c vale menos 1 sobre 10, certo? Então, agora a gente vai reescrever a nossa integral por frações parciais. Então, no slide anterior, a gente tinha a sobre x. Como o nosso a é 1 meio, vai ficar 1 meio que multiplica 1 sobre x, certo? A gente tinha b sobre 2x menos 1. Agora, o nosso b vale 1 quinto, então vai ficar 1 quinto que multiplica 1 sobre 2x menos 1. E a gente tinha c sobre x mais 2, a gente vai ficar com menos 1 sobre 10, que multiplica 1 sobre x mais 2. Agora, para resolver isso daqui, a gente pode separar em 3 integrais. Então, essa seria a primeira, essa seria a segunda e essa seria a terceira. Para resolver essa primeira, né, a gente vai ter 1 meio, que é constante, a gente tira ele da integral e a gente vai ficar com a integral de 1 sobre x dx. Essa é uma integral direta, que é a integral de ln do módulo de x. Então, já descobrimos o primeiro valor, meio ln do módulo de x. Para a gente fazer a integral desse termo aqui e desse termo aqui, a gente usa substituição simples. Nós temos um vídeo aqui no canal ensinando como faz a integração por substituição simples. Vocês podem voltar lá e conferir, mas basicamente é aquela que a gente chama um termo da expressãozinha de u. Nesse caso, a gente chamaria aqui o denominador de u e então realizaria a integral por substituição simples, certo? Obtendo aqui como resultado 1 sobre 10 ln do módulo de 2x menos 1 e menos 1 sobre 10 ln do módulo de x mais 2 mais a constante de integração. Certo, pessoal? Aqui tem um outro exemplo, então. Ele pede para a gente calcular a integral dessa expressãozinha aqui. Primeiro passo, observar se ela é uma função própria ou imprópria. Caso ela seja imprópria, a gente tem que transformá-la numa função própria. O grau do numerador é 2, o grau do denominador é 3. Como 2 é menor do que 3, ela é uma função própria. Então, a gente já passa para o próximo passo, que é fatorar o denominador. O denominador é x ao cubo mais 4x. A gente pode pôr aqui o x em evidência, ficando com x que multiplica x ao quadrado mais 4. Não tem como a gente fatorar mais do que isso. Então, esse é o máximo que a gente pode fatorar. A gente vem substituir aqui o denominador por ele fatorado agora. A gente observando aqui, nós temos um fator simples, um fator linear, perdão, e um fator quadrático. Nós já vimos que quando é um fator linear, a gente coloca no numerador apenas uma letra, A, B ou C. E quando é um fator quadrático, a gente tem que pôr no numerador a letra x mais a outra letra. Então, vamos ver aqui como vai ficar, né? O nosso x, fator linear, no numerador vai ficar a letra A. Então, A sobre x. Mais o nosso x ao quadrado mais 4 é um fator quadrático. Então, no numerador tem que ficar bx mais c. Ficou claro isso, pessoal? Então, sempre que for um fator quadrático, vai ficar a letra, né? A próxima letra que vem, no nosso caso, a próxima letra é b. Então, bx mais a próxima letra c. E se for um fator linear, ele fica também a sobre x, ou b sobre x, depende da ordem que está aqui, certo? Agora, a gente multiplica os dois lados da equação pelo denominador e a gente chega nessa expressãozinha aqui. Chegando nessa expressãozinha, a gente vai fazer a distributiva e aí a gente agrupa todos os termos que estão junto com x ao quadrado, todos os termos que estão com x e os termos independentes. Então, o que está com x ao quadrado, a mais b. O que está com x, c. E o que está independente é 4a. A mesma coisa. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, o lado esquerdo e o lado direito precisam ser iguais. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o 2 acompanhando o x ao quadrado. Portanto, a mais b tem que ser igual a 2.
Aqui do lado esquerdo, a gente tem menos 1 acompanhando x. Então, c tem que ser igual a menos 1. E o nosso termo independente, aqui do lado esquerdo, é 4. E do lado direito é 4a. Então, 4a tem que ser igual a 4. Resolvendo esse sisteminha linear, a gente obtém que a é igual a 1, b também é igual a 1 e c é igual a menos 1. Aí a gente vem aqui e substitui, então, a por 1, b por 1 e c por menos 1, chegando aqui nessa expressãozinha. Aqui a gente pode separar essa expressão em 3 frações. Uma vai ser essa primeira, 1 sobre x dx, e a outra vai ser x sobre x ao quadrado mais 4 e menos 1 sobre x ao quadrado mais 4, certo? Eu tirei o menos daqui e joguei para fora da integral, certo? Essa primeira integral é uma integral direta, então ela vai ser ln do módulo de x. Essa segunda integral vai ser substituição simples, certo? Que eu falei já para vocês no slide anterior, então a gente vai chamar aqui denominador de u, e a gente resolve essa integral aqui, então, por substituição simples, chegando em meio de ln de x ao quadrado mais 4. Aqui a gente não põe um módulo, porque esse valor vai ser sempre positivo, correto? E aqui, essa última integral, a gente vai usar essa propriedade para resolvê-la. Então, tem a integral de 1 sobre x ao quadrado mais a quadrado dx. O resultado vai ser 1 sobre a arctangente de x sobre a mais a constante de integração. Então, aqui a gente tem 1 sobre x ao quadrado mais 4, vai ficar 1 sobre 2, arctangente de x sobre 2, mais k, que é a constante de integração. Certo, pessoal? Claro, qualquer dúvida, manda pra gente lá no Insta ou comenta aqui no vídeo. Não esqueçam de acessar o PDF que está aqui na descrição para vocês e acessar os vídeos anteriores também para relembrarem um pouquinho de substituição simples. Muito obrigada pela atenção.